eu estava conversando um pouco antes com o Leandro, né? E o cenário que eu imagino para os próximos anos no Brasil e no mundo é um cenário de juros muito baixos ou até negativos a longo prazo. E o motivo é que realmente tem uma explosão empreendedora acontecendo no mundo. Hoje em dia é muito mais fácil empreender do que quando nossas empresas começaram. E quando você junta uma explosão empreendedora com tecnologia, o que é isso na prática? Isso é competição. Competição entre empreendedores é deflação de produtos e serviços, ou seja, a ausência de inflação. O que é inflação? Inflação é a capacidade do empresário aumentar preço. Mas se tem tanta competição, ele só consegue baixar preço. E a tecnologia ajuda ele a ter escala. Ou seja, se nos próximos anos é muita competição e vai ter deflação, os juros vão continuar baixos. Juros baixos fazem ter muito dinheiro circulando na economia, fazem ter muita abundância de capital. Isso faz com que tenha inflação de ativos, porque dinheiro sobrando compra ativo, compra ação, compra terra, compra prédio, compra ouro, compra tudo que é ativo real, acima de tudo ativo que tem renda. Então, é um mundo diferente. A gente no Brasil tinha uma mentalidade da caderneta de poupança, que existe até hoje, inclusive, que tem quase 1 trilhão de liquidez nesse tipo de investimento. E, acima de tudo, a cultura do CDI. Dos 9 trilhões e meio que existem no Brasil hoje, aproximadamente 80% está no CDI. O CDI acabou, ele foi implodido. E as pessoas estão começando a perceber isso agora. Né? Mas o até ponto porque é que a dívida em si, se manter um juro alto, é impagável. Né? Então nem tem como aumentar juros. Só que a grande questão é que o que me parece, né, é que esse movimento ele é de longo prazo. Então as pessoas precisam se conscientizar que aquela moleza, digamos assim, do passado, ela não vai voltar. Tomara que ela não volte, né? Porque se ela voltar, porque o Brasil deu errado. Então isso obriga as pessoas a terem uma outra mentalidade de risco, de longo prazo. Cada vez mais as pessoas vão ter que alongar seus investimentos. É exatamente o nosso propósito aqui, transformar investimento em liberdade. A pessoa vai trabalhar, vai aprender a investir, vai investir melhor, até que um dia o dinheiro comece a trabalhar por ela de novo, porque ficou bem mais difícil agora, né? Mas a gente está construindo um caminho para isso. Ficou diferente, né? Não é mais difícil, não é mais aquela mentalidade do passado, né? Então agora você consegue ter retornos até maiores, mas certamente de um jeito diferente, e cada vez mais se torna fundamental buscar um especialista. Perfeito. Porque a poupança do brasileiro está dentro do banco. O banco não é especialista, o banco é uma estrutura que é focada em vendas, é uma máquina de venda, né? Não é uma máquina focada no cliente, é uma máquina focada no produto. E cada vez mais empresas como as nossas, que são especialistas, que entendem o cliente e que ajudam ele a trilhar essa jornada a longo prazo, elas vão se tornar fundamentais. Porque justamente mudou o cenário macroeconômico. E está lado a lado com o cliente, construindo isso no longo prazo, comprometido com esses objetivos, é o que faz toda a diferença. E é isso, na prática, que vai fazer a nossa assessoria de investimentos aqui. Inclusive, esse é o motivo da gente ter evoluído, encontrado o nosso propósito e se transformado em Liberta Investimentos. Para quem está nos assistindo e não conhece muito a história, o Leandro e o Stormer, eles foram os principais expoentes do trading no passado, né, e ainda são, evidentemente, mas a gente evoluiu para não só uma empresa de trading, que ainda hoje é a maior da rede XP, mas também uma empresa que abrange o investidor em geral, e por isso que a gente está fazendo toda essa revolução no conteúdo, para a gente trazer conteúdo de qualidade para quem quer simplesmente investir melhor, né? E não podia fazer isso melhor sem a melhor corretora da América Latina, que é a XP, né? Cada vez mais nesse novo normal, levar a educação se torna fundamental, né? Porque o brasileiro ele não... Assim, quem deveria ter feito esse trabalho de conscientização financeira, ao meu ver, deveriam ser os bancos, né, que é onde está a poupança do país. Mas os bancos não têm interesse em fazer isso, né? Se os bancos fizerem uma educação financeira nos seus investidores, os investidores vão sair correndo do banco, né? Então, compete a nós levar conhecimento, levar educação, para que cada vez mais as pessoas se sintam empoderadas e para que cada vez mais elas possam dominar as suas finanças. Então, mais do que nunca, a nossa voz se torna fundamental nesse novo normal.
Guilherme, nós já falamos um pouquinho então sobre a questão dos investimentos e a ideia de que realmente há uma necessidade maior de diversificação daquilo que a gente tem investido, né? Não colocar apenas todo o dinheiro em um único tipo de investimento em si, não botar tudo em bolsa, não botar tudo em dólar, não botar tudo em renda fixa, mas sim ter uma diversificação mais plausível disso, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre um aspecto que eu estou percebendo que está me chamando bastante atenção e que eu acho um aspecto bastante positivo, que é a diversificação que a XP está fazendo. Ou seja, realmente há uma migração da XP da capital São Paulo para lugares mais onde a qualidade de vida é melhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que isso está acontecendo e qual que é a visão da XP para os próximos meses, para os próximos anos, na estrutura e na ideia que vocês têm para a construção da empresa? Bom, assim, como a gente falou anteriormente, toda crise gera oportunidade, né? Se você não aprender alguma coisa na crise, você desperdiçou ela, né? É assim que a gente encara esse tema. Como eu falei, no começo da crise a gente ficou um pouco assustado, a gente achou que, um pouco da impressão que a gente tinha, que quem trabalhava de casa não era, talvez, uma pessoa tão comprometida com o trabalho, né? Não era muito bem visto, né? Não era bem visto, né? Assim, era uma falsa impressão que a gente tinha. Afinal de contas, a gente não encarava aquilo como algo normal. E a gente foi vendo que não, que realmente dá para você realmente ser muito mais eficiente trabalhando de casa, gerar muito mais qualidade de vida. Eu estava comentando aqui com o Stormer e com o Marcel sobre a vida numa capital, né? A vida na capital é dura. Eu diria que a maior parte das pessoas gastam 2 horas, 3 horas por dia no trânsito. É comum que pai e mãe de família só veja seus filhos no fim de semana. É comum que as pessoas não cuidem tanto da sua saúde, que não façam esporte, porque falta tempo. Você vai morar apertado, você vai ter uma vida difícil. E será que é por aí mesmo? Será que não tem uma nova maneira de construir esse novo normal? E o que a crise trouxe foi essa percepção, até porque a gente vivenciou na prática isso tudo, né? Eu estou morando no interior de São Paulo há 6 meses. Eu fui no escritório meia dúzia de vezes, e a empresa está melhor do que antes. Então, quando a gente foi vendo isso, a gente foi se perguntando, tá bom, mas a gente vai voltar quando? Aí eu falei, mas será que a gente tem que voltar? Será que a gente pode voltar diferente? Será que não pode encontrar o meio do caminho? E foi por esse aspecto que surgiu a Vila XP. A Vila XP é um projeto onde a gente transforma a empresa, transforma a governança corporativa que até então existia, que era, as empresas têm aquele formato onde cada um tem a sua baiazinha, né? E você chega às 9 da manhã e você sai às 7 da noite, né? Esse é o antigo normal. A gente não acredita nisso mais, não que isso não possa existir com algumas áreas muito específicas, mas a gente vai continuar tendo uma base em São Paulo, mas a gente quer ter uma base inspiradora que vai ser feita em São Roque. Ela fica pronta no final do ano que vem, e é um ponto de encontro, onde a gente vai fazer tudo que era bom ser feito no passado, que era falar de cultura, que era trocar melhores práticas, que era receber novos funcionários que estavam entrando na companhia, levar clientes, lançar projetos, mas o dia a dia as pessoas vão trabalhar de onde elas quiserem. XP Anywhere. É isso. Então isso faz com que a empresa tenha uma escala brutal. Antigamente a gente só podia contratar pessoas que ficavam num raio de 20 km da empresa, senão a vida da pessoa ia ser ainda mais difícil. Agora a gente pode contratar pessoas do mundo inteiro. A gente tem executivo de Israel, de Palo Alto, só que eles estão morando no país deles. Então o escopo, você consegue acessar bilhões de pessoas e com isso a empresa fica mais diversa, fica mais eficiente, as pessoas com mais qualidade de vida, a gente com custos operacionais menores. Isso tudo é um ciclo extremamente positivo. Então a gente está bem animado com esse projeto e são 5 fases. A fase 1 começa no final do ano que vem e a gente vai usando a fase 1 e vai concebendo a fase 2 e assim por diante. E é super interessante que isso corrobora com a nossa história, né? Que a gente começou digital, porque como assessorava traders no home broker, já era uma natureza nossa aqui também ser digital, e educação também poderia ser assim, por mais que a gente desse muitos cursos presenciais, e voltaremos a dar, mas a gente também está lançando agora Liberta de Qualquer Lugar, acompanhando aí a XP, porque não tem por que não, a gente vê exatamente isso. O Leandro mora em Miami, a gente tem um sócio que está no Canadá, e não faz diferença alguma. Então, a gente já tinha quebrado esse paradigma faz tempo, mas agora expandir para toda a empresa.
né? Já era para todos os clientes. A maior parte dos clientes da Liberta hoje estão no Sudeste, é São Paulo, interior de São Paulo, depois vem Rio de Janeiro, só depois vem o Rio Grande do Sul, né, que seria o presencial, e que também nem é presencial. Então a gente já tem essa cultura, e aí aquele do estoque curto e do alvo longo, né? Pisamos no acelerador agora, e também vamos lançar o Liberta de qualquer lugar, né? Eu acho que esse é um ponto super importante, mas eu tenho uma pergunta-chave, a gente estava conversando antes, né? É que Liberta de qualquer lugar até redundante quase, né? Esse nome Liberta foi visionário, né? Porque agora, mais do que nunca, as pessoas estão libertas, né? Estão libertas e podem trabalhar de onde quiser, né? Tá o Leandro lá em Miami, eu tô de Porto Feliz, né? Só fazer... Marcelo, só queria usar esse gancho que o Guilherme colocou e pegar um feedback dele, né? Como uma pessoa que criou uma empresa do zero, uma empresa listada na Nasdaq, que vale bilhões de dólares. Quando ele pega e deve surgir direto oportunidades, né, de, enfim, ser sócio de novas empresas, quais as características que ele identifica como muito positivas para ser uma empresa de valor, uma empresa que vale a pena investir, né? Qual é a análise que ele faz, ou os pontos principais que ele avalia para identificar que uma empresa é uma empresa que deve crescer, que deve ser lucrativa e assim por diante? Leandro, assim, obviamente que é importante você entender que a empresa tem um projeto consistente a longo prazo, que ela tem um diferencial competitivo, são coisas básicas, né? Será que a empresa tem um diferencial competitivo? Será que ela sabe pilotar bem receita e menos despesa? Será que são empreendedores que são conscientes contabilmente, né? Porque tem muito empreendedor que acha que receita e menos despesa pode ser menor do que zero a longo prazo. O lucro é coisa do passado. Assim, eu não sou. Eu sou empreendedor raiz, né? Eu sou empreendedor que gosta de ter lucro líquido. Só que isso tudo eu acho que é básico, né? O que eu olho, quando a gente ultrapassa essa fase inicial, o que eu olho mesmo é a cultura da empresa. É a cultura, é o quão obstinados são os donos da companhia, o quanto eles têm a barriga no balcão, o quão meritocrática é essa empresa, o quanto os donos conseguem dividir seu sonho com pessoas que muitas vezes são melhores do que eles. No final, é essa combinação toda que faz a diferença. Quando a gente fez o nosso IPO lá fora, eu te comentei isso em Nova York no passado, né? Todo o nosso pitch, né, que é o discurso que a gente utilizou na hora de convencer os acionistas, era isso. E tem uma diferença grande entre o investidor brasileiro e o estrangeiro. O estrangeiro quer muito mais escutar isso que eu falei, porque ele sabe que é isso que faz a companhia ter sucesso daqui a 10, 20, 30 anos, né? Ele quer... Ou seja, são as lideranças da companhia. A liderança e a meritocracia do processo, porque tudo é gente. Então você tem que construir um processo de gente que permita que as pessoas se sintam comprometidas, engajadas, alinhadas, inspiradas, com as metas corretas, e é isso tudo que, se bem orquestrado, faz literalmente a mágica acontecer a longo prazo. Você pode ter uma empresa que é espetacular, que tem um key man, que é um super-homem, eu não acredito nisso a longo prazo. Você até pode ter um super-homem a curto prazo, mas olha, essa empresa pode até ser boa hoje, tá? O problema é e amanhã? E daqui a 5 anos? Então, essa dinâmica que eu falei anteriormente, que é o que eu tento analisar. O exemplo seria a própria Apple, né? Quando o Steve Jobs morreu, muita gente achou agora vai acabar a Apple, e na verdade a empresa continuou crescendo e crescendo muito forte, né? É isso. E fazer um gancho agora, Guilherme, sobre o que a gente estava falando antes aqui da nossa live. Como é que tu, agora que é XP Anywhere, a gente está no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e atendendo clientes no mundo inteiro, como é que tu faz para manter a cultura da empresa num ambiente tão diferente agora, né? Remoto, né? Mais remoto, né? Remoto, mais distante. Assim, no final, essa pergunta é bem comum, né? As pessoas acham que o fato de você estar distante fisicamente, você perde a cultura. E a nossa crença é que cultura é um processo que vem de exemplo, né? Que vem de cima, né? Então, se você garante que os seus líderes têm a cultura certa, como é que você garante isso? Normalmente com meritocracia, né? Meritocracia é uma palavra que eu sei que é clichê muitas vezes, é fácil de falar, mas eu posso afirmar que 99% das empresas não utilizam da forma correta.
Por meritocracia, no caso nosso, todo o processo de crescimento na companhia, seja ter uma promoção, seja ganhar bônus maiores, seja poder comprar ações da empresa, ele é a combinação de duas coisas. É a capacidade das pessoas atingirem as metas que elas deveriam atingir, ou seja, atingir objetivos, mas atingi-los da forma correta, que é a cultura da empresa. Então, quando as pessoas fazem essas duas coisas, elas têm a capacidade de entrega e têm a capacidade de comportamento aderente àquilo que a gente acredita. Essa pessoa pode subir na companhia, essa pessoa cresce. E quando essa pessoa cresce, muitas vezes ela começa a liderar outras pessoas. E, naturalmente, aquela cultura começa a descer. Então, eu acredito que cultura é muito mais processo do que proximidade, né? Se você domina o processo, seja perto, ou você pode estar. Se você estiver perto e não tiver processo, você não vai ter cultura. Se você estiver longe e tiver processo, você vai ter cultura. E a gente tem processo, né? Eu diria que o nosso maior diferencial, a área mais importante da empresa, por incrível que pareça, não é a área comercial, tá? Não é a área que abre conta, não é a área que faz negócio. Eu falo isso abertamente, tá? É o RH, que a gente chama de gente, gestão e performance, que é a área que cuida de pessoas, né? Porque eu quero ter uma empresa que realmente seja meritocrática, que dê espaço às pessoas que são extraordinárias e que cada vez mais ajude aquelas pessoas que não estão performando e no extremo, até tire essas pessoas da empresa, porque elas não combinam com aquilo que a gente quer ser a longo prazo. Então, isso é meritocracia, isso é você, né, assim, um líder corporativo, ele quer garantir que você tenha as melhores pessoas no seu time, porque são essas pessoas que vão fazer você atingir o seu sonho grande lá na frente, né? Então, é assim que a gente cuida desse tema.